param o que eu estou dizendo e me perguntam. Porque isso não é só uma ajuda para mim, é ajuda para os outros que têm as mesmas dúvidas. Então, nada de palestra magistral, nem nada disso, isso não. Gravando. Estamos agora na propriedade do Dr. Eugênio e Kristen, que estão agora à nossa frente, para ouvirmos a socialização de seu conteúdo tão precioso para todos esses estudantes da Escola de Luteria de Atibaia. Muito obrigada, Dr. Eugênio. Com a palavra. Aleluia, manda bala. Então, eu estava começando a explicar a parte mais importante para um luthier entender, porque é importante que o luthier comece a sentir a madeira, que comece a sentir o que é o instrumento, e não que saiba fazer contas. Deixa isso para os físicos, eles sabem fazer, eles não sabem fazer instrumentos. Mas o mais importante no luthier é realmente que ele sinta o que está fazendo. E para entender isso, uma das coisas mais didáticas é entender o que é a ressonância. Na ressonância vocês têm uma onda, que é a onda ativa, que pode vir de uma corda, pode vir de um tubo sonoro, pode vir de uma placa, de uma lingueta, e não interessa do que for. Mas essa é a parte ativa, é a onda ativa que entra no instrumento. O instrumento, ele sempre tem algumas partes que reagem melhor para alguma frequência e outras que reagem melhor para outra frequência. Como, por exemplo, esta é uma peça que eu construí ontem, justamente para esta palestra, onde vocês podem ver que um sistema vibrante tem sua frequência própria. O outro sistema vibrante tem uma outra frequência própria. A terceira, uma outra frequência própria. Se eu mexo a base dele com estas frequências, exatamente essas frequências, elas vão entrar em ressonância. Essa é uma parte importante, mas o mais importante é que as outras duas não entram em ressonância. Eles não aceitam energia fora da frequência própria. Não aceitam. Passa batido. Por exemplo, se eu faço assim, estou colocando nesta base essa frequência. Vocês veem que as outras duas não reagem. Se eu faço isso um pouco mais rapidamente, eu posso fazer vibrar a outra sem mexer nas outras duas, porque elas não aceitam essa energia. E se eu Cada faço... uma tem uma vibração correspondente. Vibração correspondente. Se você pega essa vibração correspondente, você faz vibrar ele. E com esse sistema que os cantores podem quebrar copos. Ele pega exatamente a frequência desse copo, um harmônico inferior, evidentemente, porque tão alto ele não chega, bota energia nessa frequência e quebra o copo. Porque é assim também que, não sei se vocês sabem, que uma ponte Pencil, em 1940, em Washington, eu vi o filme que ela... Tacoma, ela começou a vibrar. Em Tacoma. Ela começou a vibrar porque o vento vinha em ondas. Às vezes o vento também vem em ondas. E por uma infelicidade, as ondas desse vento eram exatamente as ondas de frequência da ponte. E a ponte foi para concluir. Ela balançou, ficou assim, né, o tempo todo e desmoronou completamente. Tinha carro sencillo, caiu tudo. Sabe? E no pequeno eu faço assim. Espera aí, deixa eu ver. É. Aí ele entra em ressonância e as outras duas não. Entendido isso, é interessante que vocês vejam como um instrumento entra em vibração. Vocês têm visto aqui
Onde que está essa? Aquele lá que a gente estava olhando que tem um instrumento Eu acho que é o... com as ondas dentro. Com as ondas está Uma esse aqui. apostila. Ah, esse é. Esse aqui. Esse aqui, eu vou ir passando este gráfico aqui. Estas são as linhas de igual vibração, porque esta é a mesma coisa que são linhas de nível da vibração, que são poucas micras, muito pouco. Você, se bota o dedo, você sente ele, mas você não vê o instrumento vibrando, porque é muito pouco. Micra é a unidade de som. Não, micra é a milésima parte de 1 milímetro. Ah, do medida mesmo. É, milésima parte de 1 milímetro. É uma Faixinhas de micra. mim. Então, essas são as linhas de nível dessa vibração de uma micra Eu aproximada. entendi. Então, numa placa, por exemplo, determinadas linhas, cada linha vai vibrando numa frequência diferente. Sim, é nessa figura. A figura lá. É nessa figura. Porque essa é como uma figura tridimensional. É uma figura tridimensional onde cada linha dessas é um micro. Menos. E aí você, entre essas, aí o instrumento está dividido em áreas. Quanto maior a frequência, quanto mais alta a frequência, tanto menores são as áreas Que ela reage. que ela reage. Tanto menores são as áreas. E as linhas que estão entre as placas de vibração são linhas nodais. Linha nodal quer dizer linha onde ele não vibra. Vibração é zero. Porque é o limite entre duas áreas, uma indo para cima, outra para baixo. As áreas contíguas são sempre contrapolarizadas uma com respeito à outra. Uma vai para baixo, outra vai para cima. O meio fica Então, vibração zero. desculpa. Minha pergunta era como descobrir essas áreas nodais. Como descobrir isso? É, Você tem que ter um aparelho que mede ele, mede a holografia dele, que são dois feixes laser. E a interferência entre esses dois feixes laser Sim, te dá porque é medida muito precisa, né? muito Então, precisa precisa do e muito, laser. muito pequena. Muito pequena. Nodais tem alguma referência não onda, mais ou menos é isso? Sim. Nodais quer dizer de nó. Ok. Não. Isso vocês podem ver também quando tem uma placa. Você tem a toma, você já empaquetou a toma dele. Eu vou trazer umas placas onde eu vou mostrar para vocês por que o luthier pega uma placa de madeira, bate ela e ouve o som. Ele tem que pegar isso sempre em um ponto nodal. Sempre, porque senão o dedo está atrapalhando, o seu dedo Entendi. está atrapalhando a vibração. Tá abafando, né? Está abafando. Sempre tem que ser um ponto nodal, porque no ponto nodal ele não vibra, portanto o teu dedo não atrapalha. Isso, se dá para ver, eu vou... Quer dizer, então, Quer uma teoricamente, madeira? ou talvez na prática, você Você tem que tem, colocar... Quer lá? Quer que eu pegue lá? Por favor. O ideal seria você colocar um cavalete, por exemplo, num ponto nodal do tampo, ou não chega a ser esse... Você vai ver que geralmente o cavalete está em um ponto nodal. Mas às vezes o cavalete próprio, ele está vibrando assim também. Às vezes o cavalete está vibrando assim. Muito pouco, você não vê ele. Às vezes ele vibra assim, assim. Segundo diferentes formas de vibração. Se a gente tem... Não sei se é isso que você quer. Sim, é isso. Eu vou fazer o seguinte. Dá para todo mundo ver aí? Dá. Dá? Tá. Se nós temos uma placa de madeira, assim, que é mais ou menos a placa que a gente utiliza para violão, esta placa aqui.
ela tem diversas formas de vibração. Esta é a placa vista de aqui. Para a primeira frequência, para a fundamental, ele vibra assim. Sobe e desce, né? Assim pra lá. Ah, esse ponto é o nodal, esse onde está o Esse é o risquinho. ponto Ok. nodal. Se você pega ele aí e bate, maravilha. Não vai tirar nada da vibração da Não peça. tira Ok. nada. Agora, se você pega ele aqui, Entendi. vocês podem ver isso. Já vamos mostrar isso. Dá para ouvir? Sim. Matou. Matou. Aqui ele, depois vocês podem ver ele e ver ele assim. Matou. Então ele tem que ser pego sempre no ponto nodal. Agora, a placa, ela não somente tem a primeira fundamental, ele tem outros harmônicos superiores que também sempre coexistem na mesma placa. Sempre. E as ondas se superpõem sem uma atrapalhar a outra. Isso é interessante. Em instrumento musical, nunca uma frequência atrapalha a outra. Elas coexistem, simplesmente uma está no instrumento, a outra também e não se atrapalha. A outra está com o ponto nodal um pouco mais separado, que esta aqui. Com um ponto nodal no meio também. Esta é a frequência, é a oitava da primeira. Se vocês pegam ele no meio, ele vibra também. E muitos luthiers fazem isso. Mas eles, neste caso, só excitam os harmônicos superiores que têm ponto nodal no meio, que são os harmônicos superiores ímpares. Todos eles têm um ponto nodal aqui. Porque os harmônicos pares, todos eles estão com uma barriga aqui. Próximo qual é? O próximo é este aqui. Ele tem novamente uma barriga no meio.